Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Em cada minuto, em cada instante de nossa vida, suplicamos o dom do Espírito Santo para compreendermos e vivermos toda a obra de Deus, todo o seu plano de amor a respeito de nós. Que o Espírito Santo seja derramado nesse momento sobre mim, sobre você, porque esta é a vontade de Deus a nosso respeito. Vamos tomar um ponto importante. Hoje seria começar do versículo 66 do capítulo 6 de Evangelho de São João. Veja bem, capítulo 6, versículo 66 do Evangelho de São João. Esse versículo acontece logo após o Jesus falar sobre si mesmo, sobre ser o pão da vida, sobre doar-se nas formas do pão e do vinho. Esse versículo vai dizer assim: desde então muitos dos seus discípulos se retiraram e já não andavam com ele. Muitos discípulos se retiraram e já não andavam com ele. Imagine você, claro, aquele homem cheio de sabedoria, cheio de ciência, do poder, cheio do poder de Deus, realizando curas, milagres. Multidões se aproximaram dele. Mas chega um momento em que Jesus quer fazer com que esses amigos, esses discípulos, compreendam um pouco mais profundamente a sua missão, que os homens compreendam até onde ele desejaria estar no coração do homem, no coração do ser humano. Então, vai dizer aqui, desde então, muitos dos seus discípulos já não andavam com ele. Vejam, eram discípulos de Jesus, o teriam seguido, o tinham seguido até aquela hora. Mas aquela hora foi a do pão da vida. Você conhece alguém que se tenha afastado porque não creu no pão da vida? Porque não acreditou que aquilo é carne, que aquilo é corpo, que aquilo é sangue, que já não é mais vinho? Então, essa hora é preciosa, é uma hora preciosa para todos nós. Eu confesso, eu não tenho forças, eu não tenho sabedoria. Eu me lembro agora do mandamento de Jesus: ide, ensinai a todos os povos a praticar tudo o que eu vos ordenei. O mandamento do final do Evangelho, ele vai dizer isso para os discípulos: ide para o mundo todo, pregai o Evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado, quem não crer será condenado. Você vai ver lá no final dos Evangelhos de São Mateus, de São Lucas, de São Marcos, o pedido de Jesus. E em São João ele vai dizer: apacenta os meus cordeiros. Está dizendo para Pedro, a pessoa, ele separou a pessoa, Pedro, e vai dizer a ele: apacenta os meus cordeiros. Pedro morreu? Para nós ele morreu. Quem que está apacentando os cordeiros agora? Tu me amas, apacenta os meus cordeiros. Ou nós cremos que tudo que Jesus falou morreu com ele? Se nós cremos que Jesus tem palavras de vida eterna e que suas palavras são espírito e vida, então o que ele diz, o que ele faz, o que ele anuncia jamais pode morrer. Tu és Pedro, e sob esta pedra edificarei a minha igreja. Em João ele vai dizer: apacenta os meus cordeiros.
Então, essa passagem do final de São João testemunha, mais uma vez, a palavra de Jesus para uma pessoa, encarregar uma pessoa de apacentar os seus cordeiros. Voltemos lá. Muitos dos seus discípulos se retiraram e já não andavam com ele. Por que não andavam com ele? Depois vai dizer, Jesus perguntou aos 12, olha só, naquele momento tinham ficado só 12. Então ele pergunta para Simão Pedro, quereis vós também retirar-vos? Vocês também querem ir embora como os outros? Havia ali um mistério que não estava ao alcance de Pedro, uma compreensão do Espírito Santo que ainda não lhe tinha sido revelada, embora ele tenha sido escolhido pelo Pai. Não foi a carne e o sangue que te revelaram isso, ele diz para Pedro, mas foi o meu Pai que está no céu. Quando Pedro confessa, tu és o Messias, o Filho de Deus vivo que veio a esse mundo. Você vê por aí muita gente crê que Jesus é um profeta. Jesus crê, entre aspas, que Jesus é o Filho de Deus. O próprio Deus, eu e o Pai somos um. Eu sou, ele diz, eu sou aquele que sou. Quando o sumo sacerdote, os fariseus queriam condená-lo, não achavam razão para condená-lo, ele pronunciou para eles a maior blasfêmia que poderia causar a sua morte diante aos olhos dos fariseus, aos olhos dos fariseus daquela época, dos sumos sacerdotes. Era a maior blasfêmia que ele poderia proferir. Eu sou aquele que sou. Vejam, só o próprio Deus era capaz de pronunciar isso. Só o próprio Deus era capaz de dizer eu sou aquilo que sou. E Jesus pronuncia. E a partir dali, os fariseus, os sumos sacerdotes vão dizer que prova mais precisamos nós para condenar esse homem à morte. Ouvistes a blasfêmia que ele disse? Mas não era uma blasfêmia. Era uma compreensão que nem eles e muitos do nosso tempo não estão conseguindo entender e viver. Veja ao final do discurso do Pão da Vida, Pedro vai dizer, Senhor, a quem iríamos nós? Tu tens as palavras de vida eterna, e nós cremos e sabemos que tu és o Santo de Deus. Aí você vê muitas pregações, você vê na televisão, você vê na internet, quem crer e for batizado será salvo. Ide por todo o mundo, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e quem crer e for batizado será salvo. Tudo isso é repetido a miúde, tantas vezes, em todas as denominações que você conhece, que se denominam cristãs, pronunciam essas palavras. Mas você viu aqui que ficaram 12. Será que Jesus não gostava de ter discípulos? Ou ele gostava de ter discípulos separando os que acreditavam na carne e os que acreditavam em Deus? A vontade de Cristo. Ele pronunciou o discurso do Pão da Vida, todo o capítulo 6 de São João vai falar isso. Ele já começa a fazer um preâmbulo no capítulo 5. Como podereis crer, vós que recebeis a glória um dos outros, e não buscais a glória que é só de Deus? Vocês buscam a glória uns dos outros, e não buscam a glória de Deus? O que então é crer? O que é então ser batizado? Quem crer e for batizado, será salvo. Mas os discípulos creram e ficaram com ele. Os outros não creram, não ficaram com ele. Mas estaria Jesus se contradizendo? Uma parte interessante
Estaria Jesus se contradizendo? Vai lá, por exemplo, no final do Evangelho de São Marcos, no epílogo do Evangelho de São Marcos, o Senhor disse-lhes: ide por todo o mundo, capítulo 16 de São Marcos, ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda a criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Aqueles que abandonaram Jesus acreditavam? Se você perguntasse para eles, até antes daquela hora, jurariam, como a gente diz, de pé junto, jurariam pela sua mãe, pelo seu pai, por todos os seus parentes, e jurariam até por Deus, coisa que não nos é permitida, para dizer que eles acreditavam em Deus, mas eles não estavam com Jesus naquela hora. Isso é muito duro, quem o pode ouvir? Isso é muito duro, quem o pode ouvir? Você vai dar sua carne para nós comermos? Você vai dar o seu sangue para nós bebermos? Isso é um absurdo, isso é uma incompreensão. E é uma incompreensão racional. Se eu dissesse para vocês, para uma multidão, eu vou dar a minha carne, meia dúzia, 30 pessoas comeriam da minha carne e depois morreriam. Não é assim? Quanta carne tem no seu corpo, mais gordo que você seja, mesmo que seja um animal, a carne de um boi, carne de vaca, se dão o seu corpo lá, são sacrificados os animais para comerem a sua carne, as ovelhas, os bois, os cabritos, são vendidos, são abatidos para dar de comer, mas daquele cabrito, daquele animal, poucas pessoas comem, não é assim? Mas que palavra é essa esquisita de Jesus? A minha carne é uma verdadeira comida, então eu tenho que me alimentar daquilo. Se eu não comer da sua carne, eu não tenho a vida eterna. Então a sua carne é uma verdadeira comida, seu sangue é uma verdadeira bebida, verdadeiramente uma bebida, é verdadeiramente uma comida. O que eu vos digo no sentido literal, é comida e é bebida. Agora, Jesus se estaria contradizendo? Você viu aqui no Evangelho de São Marcos, ide por todo o mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. Mas ele, mesmo que ele desse a sua carne, o seu corpo ser sacrificado, repartido, retalhado ali, desse um pedacinho para cada um e ele morresse ali, de que serviria isso? 20, 30 pessoas estariam se alimentando? É por isso que ele diz, as minhas palavras são espírito e vida, porque o que ele dizia ia além da carne, a sua carne ia muito além daquilo que ele dizia, que a compreensão daqueles que o seguiam tinha que ser muito além daquela. Se você disser que aquilo é uma figura, que aquilo é um sentido simbólico, você está se desdizendo também, porque um simbolismo você não precisaria dizer. Jesus vai dizer, anunciai a todas as nações, chamai todos os filhos à conversão. Deus não quer que ninguém se perca, mas que todos cheguem ao conhecimento da verdade. Aquele monte de gente foi embora e ele não chamou de volta. Vejam a gravidade disso, a discrepância, a discordância daqueles que dizem que aquilo é um símbolo, que aquilo é uma lembrança. Lembrança você tem de quem já morreu? Cristo morreu? Não, ele vive. Cristo vive, está no meio de nós.
Emanuel não é o Deus conosco? Deus sempre existiu. Abraão, Isaque e Jacó. Não é Deus de vivos, não é Deus de mortos, mas Deus de vivos. Jesus já vivia. Deus sempre foi Pai, Filho e Espírito Santo. No princípio o Verbo era Deus e o Verbo estava junto de Deus. Tudo foi feito por Ele, sem Ele nada foi feito. Sem o Cristo, sem o Verbo, nada foi feito. O Cristo sempre existiu, mas agora era diferente. Ele se fazia presente no mundo, se fez presente no mundo, e daria a comer sua carne e seu sangue. Tudo foi feito por Ele. Eu acredito que Jesus fez o universo inteiro, que aquilo é indestrutível, que as estrelas são inabaláveis, a não ser que Ele queira, por vontade dEle. É o que diz lá o Evangelho de São Mateus, nos seus últimos capítulos. As potências do céu serão abaladas, mas por exclusiva vontade de Deus. Claro, os céus serão abalados, mas serão eternos, muda de lugar, se precipitam alguns asteroides sobre a Terra, destroem grande parte da Terra, todo o movimento dos planetas é alterado, há uma grande destruição por causa do aumento das marés, do barulho do mar e das ondas, como ele fala que os homens vão tremer de medo diante do barulho do mar e das ondas. Esteja você a 50, 100, 500 quilômetros do mar, você vai ouvir o barulho do mar. Se não, a turma lá da praia se assusta e você não assusta. Não, os homens serão assustados pelo barulho do mar e das ondas. Profecias dizem que cidades costeiras inteiras vão desaparecer, porque o nível do mar não vai subir. Mas a modificação da estrutura dos planetas vai causar grande destruição. O sol vai escurecer, a lua não dará seu brilho, 1/3 da claridade, o sol perderá 1/3 da sua claridade. Tudo proclamando que tudo foi feito por Ele. O corpo não pode ser feito por Ele. Olha o absurdo. Ele não pode, Ele pode criar o universo, Ele pode criar as estrelas, as montanhas, os vulcões, os rios, o mar. Pode criar tudo, mas não pode, Ele não pode criar o seu corpo e o seu sangue. Por quê? Porque eu não creio. Quem crer e for batizado será salvo. Não se engane, você não crê. Se você não crê que aquilo é o corpo de Deus, se você não crê que aquilo é o sangue de Deus, você não acredita, você não tem fé. Ou acreditar, como ele próprio fala, os demônios acreditam e tremem. Os demônios acreditam e tremem. Na presença de Deus, você vê, eu presenciei muitas vezes, você também deve ter visto. Eu estava participando de uma missa das bênçãos com um padre que tem o carisma, uma pessoa na minha frente. Quando o padre ia se aproximando, uma pessoa que acreditava em Deus, foi lá na missa, estava participando da missa, e o padre ia dando a bênção individual para cada pessoa, e essa pessoa estava na minha frente, no banco imediatamente à frente de mim, e o padre foi se aproximando, e à medida que o padre foi se aproximando, aquela criatura foi se exaltando, começou a balançar os braços com violência, se agitou, sentou no chão, 2 ou 3 pessoas segurando, o padre vinha apenas se aproximando, os demônios acreditam e tremem, a pessoa começou a tremer assim que aquele sacerdote vinha se aproximando, que é um sacerdote
com um grande grau de santidade, de entrega da sua vida para Deus. Apenas ia se aproximando, a pessoa começou a se agitar, os demônios creem, tremem, você vê isso. Mas você não tem fé. Aí Jesus vai dizer, naquele evangelho, Jesus, pois desde o princípio, olha só, Jesus conhecia todos aqueles que o seguiam. Veja que importante, conhecia o coração daqueles que o seguiam, mas, naquela hora, ele vai fazer a separação entre os que creem em Deus e os que têm fé. Os que acreditam que esse Deus tem poder, tem autoridade, que tudo foi feito por ele, sem ele nada foi feito. O Deus que criou o céu, a terra, o mar, o universo, pode fazer, e é eterno, novos céus e uma nova terra serão criados. Não sei como Deus vai fazer isso. Vai renovar essas, pelas profecias, pelo que dizem os evangelhos. 2/3 da humanidade serão varridos da face da terra. Ou aproximadamente isso. Tem aí quanto, não sei, 2, 4 bilhões de habitantes na Terra, não sei bem. Mas 2/3 serão varridos da face da Terra. Existe aqueles que acreditam em Deus e aqueles que têm fé em Deus. Por quê? Porque os absurdos, o Espírito, ele vai explicar ainda, ele estava explicando, o Espírito é que vivifica, a carne para nada serve, a carne que eu vos darei é Espírito e vida, a carne que eu darei é um Espírito e é uma vida. Então, de forma espiritual, eu vou conceber naquele pão e naquele vinho consagrados. Já não existe mais pão e vinho, mas corpo e sangue de Jesus. Deus é tão misericórdia que nesses últimos, na idade moderna, nesses últimos tempos, vários milagres eucarísticos, provando, pesquisando. O milagre eucarístico de Lanciano, agora não muito tempo atrás, um milagre na Argentina, cientistas examinando aquilo que todos aqueles que acreditam em Deus garantem que é pão e que é vinho, mas que a análise daquele produto análise daquela substância é carne, aquilo é sangue. Uns dizem do sangue tipo AB positivo, no milagre eucarístico de Lanciano. Até o exame genético daquilo foi feito. Então aqueles que acreditam em Deus, assim como os demônios, não acreditam que Deus pode transformar o pão e o vinho no seu corpo e sangue, que eu vos darei é a minha carne para a vida do mundo. Jesus, olha aí, não seria um contrassenso? Jesus vai anunciar a todas as nações, ensinando-as a crer. Quem crer e for batizado será salvo. Será que Jesus estaria contente com os 12? Então, versículo 67, capítulo 6 do Evangelho de São João. Então Jesus perguntou aos 12, 12, quereis também vós retirar-vos? Vocês querem ir embora também? Olha, Jesus não voltou atrás. Não, meu filho, isso é uma maneira simbólica, porque vocês vão fazer no futuro, vocês podem lembrar de mim fazendo lá uma ceia, né? Vocês lá inventam lá, faz um pãozinho qualquer lá, pega lá, nem vinho não pegam suco de uva, eles querem ser mais puros do que Jesus. Olha que coisa interessante. Não pode vinho só, né? Ele pode tomar na casa dele, mas ali ele tem que fazer de conta que não toma. Ele toma suco de uva, que seria muito mais virtuoso, que ele não põe nenhuma gota de álcool na boca, para parecer melhor naquela hora.
Depois vai para casa, toma um vinho de 200, 300, 500, sei lá quantos mil reais. Gosta do vinho bom na sua casa, mas para a assembleia não pode, tem que ser um suco de uva, de preferência aquele com bastante água, para render bastante. E para fazer de conta que ele está se lembrando de Jesus, para fazer de conta que ele tem fé em Jesus. É o fazer de conta que tem fé. Porque se você não acredita, se você pode acreditar em Deus, como os demônios creem e tremem, mas se você não tem fé, você não vai viver essa palavra. Tudo foi feito por ele, sem ele nada foi feito. Veio para o que eram seus, mas os seus não o receberam. Jesus só ficou com 12. Será que Jesus queria só ter 12? Ele não disse, ide por todas as nações, pregai o evangelho a toda criatura. Deus quer que todos se salvem e cheguem ao conhecimento da verdade. Então, quando você ouvir uma pregação, quem crer e for batizado será salvo, você acreditar de fundo, e todo aquele entusiasmo para pregar, a eloquência humana sendo transbordada. Quanto mais eloquência eu tiver, mais os outros vão olhar para mim e se esquecer de Jesus Cristo. Porque o importante não foi o que ele disse, é o que eu prego. O importante é eu acreditar em Deus, mas eu nunca ter fé. Porque ter fé significa eu me anular, e eu não quero me anular. É por isso que o homem não se anula. É por isso que quando você vai numa igreja católica, o centro daquela igreja é uma pedra que tem lá na frente, que se chama, aquilo é um altar. Aquilo não é um púlpito, aquilo não é um picadeiro, aquilo não é um palco onde se exibem artistas, sejam da oratória, sejam do manuseio das palavras, sejam artistas da semântica ou da oratória, queira você dizer como queira dizer, mas são verdadeiros artistas. Aquilo é um palco. Quando você vai numa liturgia, o padre põe uma estola, aquilo significa um nada, uma vestidura, se reveste de Cristo. Naquela hora, o ser humano desaparece para viver o mistério de Cristo. Mesmo que hajam escândalos de sacerdotes que não foram fiéis ou que não são fiéis, a nós que cremos na palavra de Cristo, ali ele vai dizer, tomai e comei, isto é o meu corpo, tomai e comei, isto é o meu sangue. Ele não vai dizer, brinquem no futuro, lembrem de mim com saudade, porque eu vou embora daqui. Emanuel é Deus conosco, a palavra de Cristo, estarei convosco todos os dias até o fim do mundo. Aquele que se fez carne é carne eternamente. Claro que ressuscitou e subiu ao céu glorioso, no seu corpo glorioso, mas o seu corpo e sangue jamais nos deixaram, corpo, sangue, alma e divindade, jamais nos deixaram, porque a promessa dele é essa, estarei convosco até o fim do mundo, todos os dias eu estarei convosco até o fim do mundo. Deus já estava presente conosco e vai estar até o fim do mundo, mas agora é Jesus que, se fazendo carne e sangue, estará presente conosco até o fim do mundo. Olha só, esse versículo separa aqueles que acreditam daqueles que têm fé. Eu tenho fé em Jesus e por isso eu creio que aquele pão e aquele vinho, quando são consagrados, eu não relembro aquele que está morto, eu vivo aquele que está vivo, isto é a minha carne, isto é o meu sangue. O que ele foi dito é criador, é de maneira eterna, cria aquilo que ele cria, que ele pronuncia de maneira eterna, e aquilo jamais
Passarão os céus e a terra, mas a minha palavra, que diz que isto é meu corpo e meu sangue, jamais passarão. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que o Espírito Santo ilumine a todos nós, que Ele quer a salvação de todos, para que não só creiamos nesse sentido que eu disse, mas que tenhamos fé na palavra que Jesus proferiu. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém.